Olá, turma. Como combinado, o vídeo, material para vocês, do nosso material, que já foi iniciado em aula e que vai, de uma certa forma, tanto ser trabalhado em aula, quanto os vídeos serão necessários, vídeos complementares, porque o nosso tempo é rápido, é curto em sala, então, para que a gente possa ter ali tudo que é importante e nada falte a vocês, tá certo? Nós já começamos o nosso material. Então, o vídeo aqui, essa primeira parte, nesse primeiro momento, vai ser para relembrar algumas coisas que nós já vimos e dar continuidade a outras que precisamos. Se travar um pouquinho, ocorrer alguma coisa desse tipo, é um problema aqui do computador, do vídeo, do gravador. Então, relevem, por favor. Então, vamos dar seguimento. Nós temos como ponto de partida do nosso material o período ali conhecido como a Idade Moderna. Professora, por que nós vamos estudar a Idade Moderna? Lembrando que você tem uma cronologia histórica, ao mesmo tempo também você tem uma cronologia filosófica. A gente aprende na história que a gente divide aí o tempo pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Moderna, Contemporânea, e na filosofia não é diferente. Elas vão se entrelaçar, essas ciências, né, esses conhecimentos. E nós chegamos então à Idade Moderna. Isso leva então a gente a entender que nós focaremos aí a filosofia, o período moderno em questão, após ali as mudanças, as transições do período medieval. Algumas mudanças serão significativas, transformações importantíssimas, justamente para as teorias filosóficas que irão surgir posterior, tanto que nós estudaremos algumas, as principais filósofos, conheceremos aí um pouquinho sobre o racionalismo, depois o empirismo e os principais aí pensadores. Então a gente precisa ter um ponto de partida. E se você pegar pela filosofia, lembra que se você for fazer uma cronologia ali de estudo, você lá no 6º ano aprendeu ali sobre o pensamento mítico, o pensamento filosófico, o surgimento da filosofia, aprendeu um pouquinho sobre os filósofos naturalistas, pré-socráticos, depois os próprios filósofos socráticos, pós-Sócrates, além dos sofistas. Depois você entra ali no contexto da passagem da Idade Antiga para a Idade Média, tem contato ali com a chamada patrística, escolástica, conhece ali o Santo Agostinho, o São Tomás de Aquino, e aí você chega ao contexto do mundo moderno e automaticamente as filosofias que surgirão. Então nós estudaremos agora a Idade Moderna, período em que uma nova racionalidade, uma nova maneira de entender as coisas passam a ser conduzidas, né? Você verá que as explicações religiosas elas vão começar ali a entrar em declínio, enquanto a consciência racional vai começar a produzir ali uma revolução filosófica e científica. As mudanças que vão ser posterior vão ocorrer pós ali o período medieval, a transição da Idade Média para a moderna. Iniciamos nossa investigação sobre o pensamento moderno considerando o breve contexto histórico em que ele surgiu. Lembrando que o detalhamento das informações vocês viram em história. A gente que só vai relembrar. Eu não vou ficar aqui fazendo explicações de assuntos que estão ligados à história. Nós vamos fazer uma passagem rápida, breve, só lembrando um pouquinho, situando vocês, mas não podemos perder muito tempo nisso. Então, sabemos que o período que convencionou ali, Idade Moderna, ele surgiu ali entre o século XV até o século XVIII. Ocorreram ali uma série de transformações na sociedade europeia. Boa parte dessas transformações estão ligadas ali ao período da Baixa Idade Média. Lembra que o período medieval se dividiu em alta e baixa, apogeu e declínio. Então as transformações que veremos estão atreladas a essa parte final, na transição mesmo, pós-crise do período do Império Romano, as mudanças que foram ocorrendo até então. Então, no plano socioeconômico, por exemplo, analisando, processou-se a passagem do feudalismo, aquele sistema que vigorava ali o poder sobre a terra, o feudo, para o capitalismo, o renascer, o ressurgimento, o reflorescimento ali do comércio, que possibilitou ali novas rotas comerciais, possibilitou ali o predomínio do uso do capital comercial, a compra de mercadorias,
Lembra que você aprende que os feudos eram autossuficientes, a propriedade da terra era a fonte de todas as riquezas, era o poder. E agora a gente tem, na transição do período medieval para o moderno, um resgate do comércio que não deixou de ter importância, ele só não foi uma atividade predominante em todo o período medieval. Foi literalmente ali uma atividade secundária. Então você vê o resgate, o retorno, o florescimento desse comércio que possibilitou ali que novas rotas comerciais se abrissem, além terra, rotas marítimas, predominando então um capital vigorando desse comércio, a compra de mercadorias, a emergência então de uma nova classe social, a gente tendo ali algumas mudanças daquela sociedade até então medieval para esse novo momento, surgindo então um novo grupo social. Paralelamente a tudo isso também ocorreu a centralização do poder político nas mãos dos reis. Se vocês se lembrarem, a organização social medieval, o clero, a nobreza, os camponeses, a senhora, grande instituição poderosa no período medieval era a igreja. Então ela estava ali no topo dessa organização social e hierarquicamente era quem tinha mais poder, a instituição mais poderosa da época. E aqui agora você vê uma reorganização, uma reestruturação dessa sociedade no contexto moderno, onde você vê ali os reis, os nobres, sobrepondo, resgatando o seu poder, possibilitando então ali que os reis começassem a ter uma autonomia, a resgatar uma centralidade, um poder em suas mãos, o que contribuiu muito para que os feudos, os ducados, os condados começassem a se organizar em unidades, formando ali os chamados estados modernos nacionais, né? A gente tem como destaque os principais, os primeiros a surgir, Portugal, Espanha, Inglaterra, França. Então, nesse cenário todo de mudanças, tanto sociais, econômicas como política, o resgate do poder do rei, não seria diferente então que o rei adotasse ali as características de uma forma de poder político chamado ali absoluto, absolutista, onde ele é o senhor detentor de todo o poder, é um poder inquestionável. E dentro desse cenário de mudanças, dentro desse Estado moderno recém-nascido, desse poder absoluto do rei, dessa força recém-resgatada, adquirida, desenvolve-se então as práticas do que se conheceu como mercantilismo, a prática ali, a doutrina econômica que vigoravam algumas características interessantes, como o colonialismo, o metalismo, mas que foi favorecido principalmente ali pelo expansionismo marítimo, pelas grandes navegações, expansão comercial que marcou ali o século XV, aquelas rotas comerciais que foram além terra, induziu ali para os mares, levou ali a descoberta de novos mundos, levou ali principalmente a colonização de povos em áreas longínquas, né, áreas mais distantes. Então as mudanças chegaram não só naqueles âmbitos todos vistos, mas também no âmbito religioso. Não podemos deixar de analisar as mudanças também que vão ocorrer em outras áreas. E aqui a gente fala especificamente da reforma protestante, que ultrapassou ali as fronteiras de uma mera reforma, provocando então ali a quebra da unidade religiosa europeia, a quebra do poder absoluto da Igreja Católica, incorporando a nova mentalidade e a ascensão marcada ali pelo movimento conhecido como humanismo, o resgate, o renascer do homem, este homem moderno sendo tão diferente do homem medieval. Então o movimento foi extremamente reformador, porque rompeu aquela concepção do pacifismo do homem medieval que era pacífico, que tinha ali seus pensamentos, suas ideias atreladas ali à igreja, as verdades reveladas pela igreja eram inquestionáveis, suas doutrinas, seus dogmas. Este homem não questionava, temia o pecado, temia o inferno, temia ali as consequências ali das suas ações. É um homem que não pensava por si, pensavam por ele, no caso a igreja, que tinha ali suas visões atreladas a um único tipo de saber e conhecimento.
Então esse homem estava subjugado aos desígnios divinos. E este homem moderno agora passa ali a compor um homem diferente. É um homem que conhece o seu trabalho, legitima a sua riqueza, a sua força e a sua felicidade. Então vocês vão ver como que esse movimento humanista começou ali a encaminhar o homem para uma redescoberta, ele se tornar ali um novo homem. Então a gente consegue conceber aqui a ideia que a razão humana, então, passou a ser extremamente importante, que este homem moderno passou a ser racional, sendo ali uma razão que estendia-se como extensão do poder divino, que colocava o indivíduo como condição agora de pensar, ou seja, as coisas não eram mais pensadas por outros. Este homem consegue conceber ali o próprio pensamento, questiona, racionaliza, questiona. Então isso concebe ali um homem com mais liberdade e automaticamente responsável por seus atos, fazendo realmente uma diferenciação entre esse homem medieval e esse homem moderno. Então, paralelo com a criação de tudo isso, novos métodos de investigação científica vão surgir, desenvolvendo então as chamadas ciências naturais, que foi possibilitada ali pelo impulso da razão, desse pensamento, deste homem, questionando os princípios da fé, da igreja. Este homem não vai deixar de ter fé, mas ele questionará ali as verdades provenientes da fé. Ela não vai ser a resposta única e exclusiva para tudo. Isso o homem moderno pensava. Ele não vai deixar de ser temente a Deus, mas ele vai questionar porque certas coisas não podem ocorrer, não podem acontecer, porque certas coisas não podem ser feitas. Então, questiona os princípios da ciência escolástica, aquele conhecimento que era restrito à igreja, somente a ela e a seus dogmas. A igreja, então, começa a perder cada vez mais poder, influência e dominação sobre o pensamento. Lembrando que aqui a gente não está fazendo crítica à fé católica, a gente está falando aqui da instituição católica, a poderosa igreja, seu papel em determinados períodos da história e automaticamente as mudanças que vai sofrer. Por sua vez, aí, a gente também terá a invenção da imprensa, máquinas impressoras que usavam tipos móveis para a composição de textos, ou seja, o advento ali da ciência possibilitando ali surgimento ali de máquinas, tecnologias, possibilitando então o acesso a um número maior de documentos, de acervos que até então estavam restritos ao poder da igreja, agora passarão ali a uma ampliação maior, sendo possível ali a que muitos outros tivessem acesso. Lembrando que quem só sabia ler e escrever durante o contexto medieval era a igreja, até como uma forma mesmo de restringir o pensamento, de controle, e que agora, após o movimento humanista, após o surgimento aí, do movimento renascentista, que nós vamos ver mais à frente, possibilitou então este novo homem, um novo homem renascer, surgir, e detentor ali com sede de conhecimento, de aprendizado. Então vai haver ali então uma expansão, um acervo de livros e de documentos para um contingente maior de pessoas, favorecendo então mais ainda o desenvolvimento desse humanismo, o resgate dessa figura do homem, possibilitando ali que novas obras de cunho científico, filosófico, artístico, então surgissem e alcançassem um número expressivo de pessoas, né? Então, todos esses acontecimentos contribuíram para modificar ali muitas regiões de vários lugares. Então, o modo de ser, de viver, a realidade de grande parte do número de europeus foi então ali exposta, expressada nos movimentos artísticos, na ciência, nas filosofias. Então, aquela visão teocêntrica de Deus restrita ao período medieval dá lugar ali ao predomínio então de uma nova tendência, a antropocêntrica, o homem como centro de todas as coisas, tendo ali obras valorizando a figura deste homem
No passado, tudo, qualquer pintura, valorizavam ali Deus no centro de todas as coisas e pairando em torno de si ali os outros elementos. Nesse mundo moderno, a gente vê o resgate daquele contexto clássico do período anterior, onde você faz uma valorização do homem, então retoma essa valorização. Esse homem passa a ser ali a figura central das obras de arte, dos textos, dos documentos, das pinturas, das esculturas. Então, é neste contexto que vai ocorrer ali, então, um desenvolvimento racional, do racionalismo, a teoria racionalista, e que vai, de uma certa forma, classificar-se como filosofia laica, que não vai estar atrelada mais à religiosa, como o período lá médio, a escolástica, a patrística. As verdades não se restringem mais à fé, as verdades não estão mais atreladas ali a certo tipo de conhecimento. As verdades agora podem se revelar com novas formas de conhecimento, que se mostrariam de forma geral mais otimista em relação às capacidades que a própria razão pode produzir, intervindo então no mundo, organizando a sociedade e aperfeiçoando a vida desse ser humano. O Renascimento, falando então do movimento renascentista, que foi aí a peça-chave de todas essas mudanças do período moderno. Lembrando que esse movimento foi considerado um movimento cultural, que promoveu muitas transformações ali no século XV e XVI. Chama-se Renascimento porque representou ali a ideia do renascer, o renascer para um novo mundo, para novas descobertas, para novas mentalidades, para novas realidades, o renascer do homem anterior, medieval, dando lugar ali a um novo homem, conceber ali um novo homem, e desenvolveu-se ali esse movimento atrelado a artistas, a intelectuais de diversas áreas. Recebeu esse nome porque inspirou ali os ideais humanistas de resgate, de reconhecimento de valor deste homem. Um movimento que iniciou-se na Península Itálica, tem como berço principal a região itálica, regiões de Gênova, Veneza, ali nos meados do século XIV. Então, os intelectuais, eles desta época, os artistas, defendiam ali o resgate e o estudo da cultura greco-romana, tentando reavivar certos ideais da exaltação do ser humano, dos seus atributos, tais como a sua razão e a sua liberdade, que foi muito característico ali do período antigo. Tanto que é o período marcado como o berço ali do pensamento humano, do reflorescimento de cidades, do reflorescimento do pensamento do homem. O período antigo é marcado por uma produção enorme de conhecimento, de saberes, que fica obscurecido durante o período medieval e que é resgatado nesse período moderno. Então, um renascer, um despertar de ideias. Porém, nenhuma cultura renasce fora do tempo. O resultado de movimentos não poderia ser ali um mero retorno à antiguidade. Então, fez tão somente um resgate, trazendo então ali, claro, mudanças e trazendo uma distinção, características diferentes do período clássico. Ao propiciar a expansão da mentalidade racionalista, então o movimento criou bases, o Renascimento, para conceitos ali e valores que favoreceram principalmente o desenvolvimento de ciências no século XVII, revelando-se então a disposição de investigar ali novos mundos, seus problemas. O indivíduo moderno aguça seu espírito para a observação da natureza, para ali a experimentação, para a produção e o desenvolvimento da razão, abrir a sua mente ali para novos conhecimentos, novos mundos. Então, esse conjunto de atitude se propôs à mentalidade medieval, se contrapôs à mentalidade medieval. Então, esse período moderno é muito diferente, será muito diferente do período anterior, que foi influenciado pelo pensamento ali, submisso às verdades que eram inquestionáveis da fé, eram verdades absolutas. O que era dito era sagrado. Então, o pensador moderno, ele não vai buscar somente conhecer a sua realidade,
Ele vai tentar descobrir ali leis que regem fenômenos na natureza. Ele vai buscar ali, então, concepções, conhecimentos além daqueles, então, ditos. Ele vai buscar ali respostas em outros pensamentos, em outros saberes, em outros conhecimentos. Ele não está atrelado somente a um único conhecimento, ele quer mais. Então, o objetivo deste homem é prever para prover, absorver, entender, compreender para produzir, prover, para poder, então, conceber ali novos conhecimentos, frutos de novo conhecimento, de novos saberes. A razão, então, é a fonte do conhecimento verdadeiro. Durante toda a revolução científica que vai ocorrer neste contexto, então, como a gente está falando de toda uma mudança, de toda uma transformação, muitas coisas vão acontecer, entre elas ali, além dos movimentos, o Renascimento, o Humanismo, ocorrerá uma grande revolução científica no século XVII, tanto que vai ser um período ali marcado pelos chamados físicos, os principais filósofos, artistas, pensadores modernos, o Kepler, o Galileu, o Newton, que vão adotar a matemática como a principal linguagem da ciência. Galileu, por exemplo, ele chegou a afirmar que o universo estava escrito todo em língua matemática, lembrando um pouquinho lá os filósofos naturalistas, Protágoras, que utilizavam ali elementos químicos naturais, concebendo ali símbolos matemáticos para a explicação e a existência ali de certos elementos. Então, graças a esses pensadores, o saber matemático se tornou então um dos principais pilares da ciência moderna e contemporânea. Mas, afinal de contas, o que há de tão interessante na linguagem matemática que torna ela uma espécie de modelo para todas as outras ciências? Então, é isso que nós vamos pensar aqui um pouquinho. Vamos entender aqui um pouquinho. Aqui, de uma certa forma, vai responder um pouquinho aqueles questionamentos. Mas por que eu tenho que estudar matemática? Ou por que eu tenho que estudar certas coisas? A linguagem matemática, a gente aprende que ela é uma linguagem clara e objetiva, né? Suas sentenças não admitem dúvidas. Elas apresentam sempre significados precisos. O que isso quer dizer? Não podem ser interpretadas de diferentes formas. É ou não é. Ou seja, por exemplo, aquilo que a gente aprende, beabá, a sentença 2 mais 2 é 4. Não desperta dúvida, ok? E independe da interpretação de cada sujeito, ou seja, isso é universal, já foi pré-definido e distinto. É isso que o autor quer dizer aqui. Então, mesmo que fulano ou ciclano pense diferente, de formas distintas, a conclusão é que todos acabam chegando ali a uma compreensão. Então, além disso, essa linguagem também é universal. Então, a sentença 2 mais 2 é 4 não é válida só para o Brasil, é válida para muitas outras regiões e lugares do mundo, em qualquer parte do mundo, porque torna-se então ali o que se chama de uma linguagem universal. Então, os livros de matemática são semelhantes em todos os países, pelo menos em relação às suas formas e operações. A linguagem matemática impede que cada sujeito tenha uma compreensão diferente a respeito de determinados enunciados. Ou seja, esse tipo de linguagem é objetivo e não subjetivo. Não existe ou talvez. É uma certeza, uma ciência exata. Então, além disso, ele não se molda de acordo a linguagem com particularidades regionais, mas obedece às mesmas regras em todos os lugares. Então, não existe a matemática que é X aqui, X lá, Y acolá, ela tem uma mesma linguagem em todos os lugares. Por exemplo, desde 1960 existe um sistema internacional de unidades que apenas 3 países se recusaram a adotar. Aí ele cita aqui Mianmar, na Ásia, Libéria, na África e os Estados Unidos. Só que, mesmo assim, o conteúdo essencial da matemática permanece o mesmo nesses países. Aquela objetividade das suas respostas, a exatidão. Então, os símbolos matemáticos, além dessas características, a linguagem utiliza símbolo que simplificam e facilitam a demonstração matemática, né? A representação matemática. Você pode ter a representação matemática
da seguinte forma. Vamos lá. Vamos dar uma... Calma aí que deu uma travadinha aqui. Lembra que eu falei que podia travar, então, por favor, né? Entendam por a professora. Então, a gente tem ali os símbolos matemáticos, a linguagem matemática utiliza símbolos que simplificam e facilitam a sua demonstração, como a gente pode representar aqui, ó, números, aí é onde você consegue ler que a metade de 2 vezes x menos 6 é igual a 4 mais 2 vezes x. Você consegue entender ali a linguagem matemática porque foram representados símbolos, elementos que são característicos da matemática, que são números que possibilitam a sua leitura. Então, a utilização dos símbolos simplifica a demonstração, tornando mais possível a compreensão do que é enunciado. O que acontece às vezes com muito, às vezes faz aquela leitura, não consegue entender, mas às vezes a representação daquilo ali em formas, em símbolos, em elementos, em gráficos, facilita a compreensão. Então, imagine se aprendêssemos fórmulas e operações escrevendo da forma extensa. Seria mais difícil você entender. Por exemplo, se você apagar ali a parte onde estão os números, ó, se você apagasse aqui, se você não tivesse a representação da matemática através dos números, que é o principal símbolo da matemática, e tivesse ali a sua representação só na forma extensiva, você teria muita dificuldade de entender o que está sendo dito, né? Então, ó, tudo seria mais difícil. Então, a frase escrita por extenso, ela pode até gerar uma ambiguidade, dificultando até que você chegue à resposta, principalmente a resposta exata. Ela pode te gerar tantas dúvidas e confusões que você pode não conseguir aí obter resposta. Então, na equação acima, por exemplo, os parênteses delimitam o elemento a ser multiplicado. O elemento ali objetivo, 2x menos 6, o qual não é facilmente identificado na frase, que ao ler ali você não conseguiria entender com facilidade, certo? Seguindo. A ciência moderna, então, pretende nos dizer... Professora, onde você quer chegar com tudo isso falando da matemática? O que o autor quer dizer para a gente é que a ciência moderna, a filosofia moderna que nós vamos entender, ela se limita ali à compreensão de que as coisas elas são simples, objetivas, claras, universais e demonstráveis. Que é preciso haver ali as possibilidades e representações de forma facilitada para o ouvinte, para o leitor, para quem está compreendendo. Então, por esses motivos, a matemática foi considerada por muitos pensadores um modelo ideal de conhecimento científico. Muitos utilizaram a matemática até para o desenvolvimento da sua teoria, usando a matemática, essa ciência, como um ponto seguro e verdadeiro. Entre esses intelectuais, por exemplo, a gente destaca o racionalista Descartes, ou Descartes, que a pronúncia mais certa, mesmo que você veja escrito Descartes, mas a pronúncia é Descartes, Leibniz, Spinoza, que vão ser ali as principais figuras, os principais filósofos cientistas do século XVII, que vão descrever ali a sua teoria através de linguagens matemáticas, através de uma linguagem, de uma representação matemática. Aqui até tem um textozinho de um cientista, ao qual ele fala assim: a filosofia está escrita neste grande livro que está sempre aberto diante de nós. Refiro-me ao universo, mas não pode ser lida antes de termos aprendido a sua linguagem e de termos familiarizado com caracteres em que está escrito. Está escrito em linguagem matemática e as letras são triângulos, círculos e outras figuras geométricas, sem as quais é humanamente impossível entender uma só palavra, tentando mostrar para a gente que, para muitos pensadores, o uso da linguagem de símbolos matemáticos, usando a ciência matemática como referência até para a explicação das suas teorias, foi tão importante para alguns cientistas, para alguns pensadores. A gente para aqui, porque aí nosso próximo vídeo vai falar dessa principal figura, o chamado pai da filosofia moderna, o René Descartes, que vai ser ali um filósofo matemático que vai contribuir ali para a construção ali de uma teoria, da teoria racionalista, da afirmação da razão
como uma característica do homem e extremamente importante ao homem. Turma, muito obrigada, desculpa qualquer coisa, a gente dá continuidade ao nosso material, espero que tenha sido claro e entendido a todos, espero ter sido bem objetiva e vamos prosseguir. Um beijo, fique com Deus e até o nosso próximo material. Se houver algum problema aqui nesse finalzinho aqui, é por causa do travamento das coisas que estão ocorrendo aqui estranhas, e entendam, por favor, tá? Um beijo, tchau, turma.